Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Violência na região metropolitana. Homem morre durante assalto em Cachoeirinha. Lixo no hospital de pronto-socorro. Após denúncia do SBT, Prefeitura de Porto Alegre paga salário de funcionários da limpeza do HPS que estavam paralisados. Marinha Uruguaia atira contra barco gaúcho. Dez pescadores estão presos no país vizinho. Atenção, pais! Nossa reportagem vai mostrar os cuidados com o novo brinquedo da moda, o slime. Uma massinha colorida e pegajosa que diverte a criançada. A música invade Pelotas e os detentos do presídio regional da cidade ganham um banho de sol diferente. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Funcionários terceirizados do serviço de limpeza do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre voltaram ao trabalho hoje. A Prefeitura e os servidores entraram em um acordo depois de denúncia exibida aqui no SBT. Desde ontem, os funcionários responsáveis pela higienização e lavanderia do hospital haviam cruzado os braços por conta dos salários atrasados. Sem limpeza, servidores do HPS denunciaram que na única UTI pediátrica de trauma do estado, 2 leitos estavam inutilizados. Pacientes que deram alta e esses leitos ficaram bloqueados e sujos, pois não tem higienização. A empresa responsável pela higienização do HPS foi contratada de forma emergencial em dezembro do ano passado. A prefeitura rompeu o contrato com outra companhia que havia vencido a licitação devido a atrasos no pagamento dos funcionários. Os mesmos trabalhadores foram contratados pela atual empresa, mas agora o problema seria a falta de documentos que deveriam ter sido entregues à prefeitura. A gente nem se recuperou. A gente recebeu alguma coisa do que eles nos deviam de 2 meses de salário atrasado. Eles só têm 1 mês de HPS e a gente já está acontecendo tudo de novo. Uma representante do Conselho Municipal de Saúde esteve no hospital no fim da manhã para intermediar a negociação entre os terceirizados e a prefeitura. O serviço de limpeza e lavanderia foi retomado após o pagamento feito na tarde de hoje. E a Prefeitura da capital informa em nota que, ainda bem, nenhum atendimento do HPS foi prejudicado durante a paralisação dos terceirizados. E agora acompanhe essa informação preocupante, porque afinal de contas, pescadores gaúchos estão presos no Uruguai por pesca ilegal. A embarcação gaúcha foi alvo de disparos das Forças Armadas uruguaias. O pesqueiro estava a 110 quilômetros da cidade de La Paloma. 10 pescadores acabaram presos pelas autoridades do país vizinho por pesca ilegal. O pescado e o barco foram recolhidos. O flagrante ocorreu durante uma inspeção de rotina feita no último domingo pela Marinha Uruguaia. Segundo o Sindicato dos Armadores da Pesca de Rio Grande, os pescadores estavam apenas navegando e não pescavam no momento da abordagem. A Armada Nacional justificou que os tiros foram disparados como advertência porque o barco brasileiro tentou fugir da fragata da Marinha Uruguaia. Oficialmente, os dois governos não tratam do assunto. Extraoficialmente, se sabe que já estão mantendo contatos para terem mais informações a respeito do caso envolvendo os pescadores brasileiros. Um homem foi atropelado ao fugir de um enxame de abelhas. Andrei Rosseto, boa noite. Onde foi isso? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. O caso aconteceu em Santa Rosa, no noroeste do estado. As imagens mostram o momento em que o homem corre em direção ao meio da rua e é atropelado pelo veículo. A vítima fugia de um enxame de abelhas que estava em um estacionamento. Segundo ele, foram aproximadamente 15 ferroadas. Além disso, o homem fraturou uma das pernas. Foi socorrido e liberado do hospital no mesmo dia. O caso aconteceu no dia 9 de janeiro, Felipe, mas as imagens só foram liberadas agora.
Bom, Andrei, a Polícia Civil e a SUSEP investigam a facilitação na fuga dos 17 detentos do presídio de Passo Fundo no último sábado. A gente mostrou essa imagem, a gente vai repetir a imagem, olha aí. A facilidade chegou, bateu, abriu o portão, fugiu o motorista e já vem todo mundo fugindo atrás, Andrei. E aí? Exatamente, Felipe, foi tudo muito fácil. O delegado responsável pela investigação, o Diogo Ferreira, não descarta a participação de agentes penitenciários ou até mesmo de policiais na fuga dos presos, porque os detentos já esperavam resgate no pátio interno da cadeia em um horário incomum, Felipe. A fuga aconteceu na madrugada de sábado, momento em que os presos deveriam estar nas celas. Uma caminhonete derrubou um dos muros, um dos portões, como você falou, e liberou a saída dos homens. Segundo o Sindicato dos Serviços Penitenciários, 8 agentes faziam a guarda de 755 apenados, mais que o dobro da capacidade do presídio de Passo Fundo. Do lado externo, somente 2 policiais militares ocupavam uma das 4 guaritas de vigilância. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, Felipe, abriu uma sindicância interna para apurar o ataque. De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, até o final da semana agora, deve ser adotada alguma medida administrativa em relação ao episódio. Até agora, Felipe, ninguém foi recapturado. Bom, Andrei, fora essa questão, né, tem que ficar bem atento para essa manchete que está ali embaixo. A polícia investigando se houve ou não facilitação na fuga do presídio, né? Eu espero sinceramente que não tenha havido nenhuma facilitação, que tenha sido realmente a estrutura do presídio, que é ruim, que é precária, né? E que os presos tenham conseguido, através de uma ação deles, esse intento, né, de conseguir aí a fuga dessas 17 pessoas. Espero realmente que não tenha nenhum agente penitenciário, ninguém, né, que é responsável pela guarda envolvido em facilitação. Mas a polícia investiga isso porque a denúncia realmente existe e nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa situação, Andrei. Daqui a pouco a gente volta com um flagrante roubo de carro em Porto Alegre. Os assaltantes atiraram contra testemunhas antes de fugir. Já já a gente conta todos os detalhes dessa história. Pegue a caneta e o papel porque tem vagas abertas para emprego temporário nesse verão aqui em Porto Alegre. Em fevereiro, a produtora Rompecabeças traz à capital o espetáculo argentino Fuerza Bruta. A empresa está selecionando profissionais com ou sem experiência para trabalhar em várias funções, como produtores, eletricistas e costureiras. Interessados podem enviar currículo para o e-mail oportunidades@rompecabeças.com.br até a meia-noite de hoje. Para se candidatar, é necessário residir em Porto Alegre ou região metropolitana, ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar de 25 de janeiro a 25 de fevereiro. Boa sorte a todos os interessados e quem estiver interessado em ver o espetáculo, saiba que sempre é muito legal esse Força Bruta. Nós mostramos ontem aqui no segunda edição que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode afetar o raciocínio e o desenvolvimento das crianças. Uma opção para os pais que quiserem fugir das telas é colocar os pequenos a brincar com slime. Ainda não sabe que brinquedo é esse? A Lu Coleman aprendeu com a gurizadinha e explica tudo pra gente. A brincadeira saiu da tela e fez a criançada botar a mão na massa. Uma massinha gosmenta e pegajosa. Me parece uma geleca. Mas ele estica e é meio grudento quando a gente acha que tá pronto. É uma amoeba, né? No YouTube, os vídeos de slime já somam milhões de visualizações. Os tutoriais que ensinam as receitas do brinquedo são os mais buscados na internet. O sucesso não podia estar de fora dessa colônia de férias em Porto Alegre. Aqui a turma aprendeu a receita tradicional, que vai apenas 5 ingredientes: cola branca, espuma de barbear, água boricada, bicarbonato de sódio
sódio e corante, mas sem esquecer de regras básicas. A gente tem que cuidar para que eles não coloquem a mão no olho, né, nem na boca, principalmente porque a gente sabe que a água boricada ela pode causar queimadura, dependendo da forma que é utilizada. Com a ajuda dos monitores, os pequenos produzem o próprio slime. Aos poucos, a massinha vai ganhando consistência. Eu olhei aqui, parecia mágica. Mas não é. Quando desgruda da mão, está pronto. Eu acho mais legal ficar esticando. Como, por exemplo? Assim. É possível fazer slime também apenas com cola e sabão líquido. A atividade estimula a imaginação, a criatividade e desenvolve uma série de habilidades manuais. Além disso, ao preparar o próprio slime, a criança exercita a paciência. Até porque nem sempre é rápido e às vezes até não dá certo. Às vezes a gente vê no pote, vê que não gruda na colher, mas sim, ele tá pronto, mas quando a gente toca ele fica muito gordento. Aí a gente percebe que ele não tá pronto ainda. Este pediatra alerta que, como toda brincadeira, o slime precisa de cuidado para evitar reações alérgicas e até queimaduras. Então começou a dar algum tipo de alergia, algum tipo de irritação, pai e mãe dão vamos dar uma paradinha e vamos dar uma cuidada nessa pele. É por isso que os adultos não tiram o olho desta turminha. A gente tem que ter esse controle, senão não tem como, porque criança a gente tem que cuidar mesmo. Legal, hein? A gente volta daqui a pouco. O festival leva música clássica para dentro dos muros do Presídio em Pelotas. E ainda, assaltantes disparam contra testemunhas de roubo de carro em Porto Alegre. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Rede Clipe. Simplifique, é Clipe. E Senac. Educação profissional, mudando vidas. Assaltantes pararam contra testemunhas durante um roubo de carro no bairro Santana, aqui em Porto Alegre. Uma câmera de segurança registrou toda a ação que ocorreu no bairro Santana. A dupla se aproxima do veículo parado com a porta aberta e anuncia o assalto. Eles discutem por alguns segundos até que a gritaria chama a atenção de clientes de um café. O proprietário e o filho saem para ver o que está acontecendo. O bandido atira contra eles, mas a arma falha. Na segunda tentativa, ele dispara, enquanto o motorista assustado se afasta. O crime aconteceu por volta das 6h30 da tarde do último domingo. Um senhor de quase 80 anos saiu do café e entrou no seu carro que estava estacionado bem aqui. Só que ele demorou para arrancar porque estava retirando a trava da direção. Foi quando os bandidos atacaram. Ele é um senhor que tem quase 80 anos, né? Tem dificuldade para se locomover. Então, como ele costuma deixar o carro sempre na posição de saída aqui do restaurante, e ele trava. E pelo que eu percebi ali, ele demorou para destravar, foi o tempo que os assaltantes vieram e até parece que perceberam. Quando ele tirou a trava, eles chegaram. Na fuga, o assaltante que estava na carona atirou para cima. As marcas dos disparos ainda estão na entrada do estabelecimento. Um susto que mudou a rotina tranquila do café. E eu acho que se não tivesse falhado o primeiro tiro, talvez tivesse pegado direto meu filho. Não tem mais dia, hora, nem local. As pessoas têm que ficar atentas, né? E não tem que, infelizmente, é um senhor, 80 anos, estava travado o carro por motivo de segurança, mas ali, ó, a bandidagem solta, agindo rápido. Então, gente, quem tem que cuidar da nossa segurança em primeiro lugar somos nós mesmos. E para nossa sorte, da sociedade, nesse caso aqui, aquela arma ali falhou, né? Porque realmente poderia ter acontecido uma tragédia em mais esse caso envolvendo a bandidagem em Porto Alegre. Um fotógrafo foi morto, olha a bandidagem aí, durante assalto a uma produtora de vídeo em Cachoeirinha na tarde de hoje. Carlos Douglas Rodrigues, de 31 anos, trabalhava como freelancer nessa produtora de eventos em Cachoeirinha. Segundo a polícia, ele estava com um ajudante. Pelo relato do funcionário, um jovem chegou por volta das 5 horas da tarde para tirar uma foto 3x4.
Quando a equipe preparava o equipamento, o homem sacou a arma e anunciou o assalto. Douglas teria reagido e entrado em luta corporal. O criminoso atirou, fugiu. Então, mais uma morte, um assalto, dessa vez aí em Cachoeirinha. E é aquela questão que a gente sempre fala, a bandidagem está preparada para tudo. Então, não é para se reagir, não tem como se conseguir pegar uma pessoa dessas, um bandido desses, de surpresa. Muitas vezes é claro que as pessoas conseguem, mas não é o que se indica. Não reaja, os bandidos têm a vantagem, ainda mais estando armados, Começou o 9º Festival Internacional Sesc de Música em Pelotas. Durante 12 dias serão oferecidos 60 espetáculos gratuitos. E a ideia é que toda a comunidade seja inserida no projeto, inclusive detentos do presídio regional da cidade. Os detentos do presídio tiveram uma surpresa nesta terça-feira. O banho de sol deu lugar a um show de músicos, no repertório música clássica. E não foram só os presos que gostaram deste presente. No ambiente prisional, a arte é muito válida. É muito válido trazer músicos, ótimos músicos, estão trazendo a música para dentro do presídio. Eu, como agente penitenciário e também como músico, acho, olha, uma atitude louvável mesmo. A presença do projeto na penitenciária é uma forma de inserir pessoas excluídas da sociedade na cultura, o que agrada também a quem lida com os presos no dia a dia. A aceitação foi enorme entre os apenados, nós estamos muito felizes com essa oportunidade que o Sesc está dando para nós. Mas a ideia não é ficar apenas em presídios. O projeto pretende levar música para outras instituições, como hospitais, e em distritos de Pelotas, como Monte Bonito e o Balneário dos Prazeres. Todos os anos a gente recebe convites das comunidades, porque tá criando esse hábito, da música clássica, e as pessoas nos solicitam esse atendimento através do festival na comunidade. O Festival Internacional Sesc de Música está na 9ª edição. Durante 12 dias, músicos de várias partes do Brasil e também do exterior ocupam espaços da cidade. Toma conta das ruas de Pelotas e dos palcos, com a vinda de tantos estudantes, tantos alunos, tantos professores, tantos músicos, orquestras, que vão nas 2 semanas seguintes fazer a alegria das pessoas que apreciam a boa música. Bacana demais, portanto, se você tiver tempo aí, vá a Pelotas curtir a boa música clássica. Campo Bom teve temperatura de 37,3 graus centígrados com sensação térmica de 40 graus centígrados. Rapaz, ou você como repórter que anda na rua, meu Deus, hein, André? Felipe, o que eu posso lhe dizer é que não é fácil, viu, fazer matéria externa, mas é a nossa lida diária e não adianta, verão é isso aí mesmo. Bom, tem uma outra situação que são os transtornos também lá em Pelotas, que nós mostrávamos aí, Andrei, com a situação agora do Festival de Música, mas teve chuva lá que atrapalhou bastante. Infelizmente na região sul, a chuva forte que cai desde ontem em Pelotas causa alguns transtornos na cidade, Felipe. A água invadiu os corredores do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Segundo a Prefeitura, choveu quase 100 milímetros entre ontem e hoje. A média do mês costuma ser 101 milímetros. 1.398 pessoas estão desabrigadas lá em Pelotas. Vamos aos mapas para conferir como fica o tempo nos próximos dias. A quarta-feira vai ser abafada em grande parte do estado. A boa notícia é que a chuva diminui no oeste, onde a temperatura fica mais amena. Máxima de 28 graus em Uruguaiana. Segue chovendo na região sul, incluindo São Lourenço do Sul, que amanhece com termômetros na casa dos 24 graus. Em Porto Alegre, quarta-feira de muito calor e pancadas de chuva. A temperatura só deve refrescar mais perto do final de semana, quando a máxima não passa dos 26 graus. Obrigado, Andrei. Uma excelente noite. Boa noite a todos. Fique agora com o SBT Brasil. Nós voltamos amanhã. Tchau. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Rede Clipe. Simplifique, é Clipe.
E Senac, educação profissional mudando vidas.